Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo Norato, então vamos começar a responder o porquê nós somos tão instáveis. Número 1, porque nós queremos fazer tudo por nossas forças e no fundo nós cremos que a nossa eleição e salvação depende de nós e não de Deus. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, o apóstolo vai esclarecer que foi Deus que nos amou primeiro. No verso 3, ele vai falar que Deus já nos abençoou. Ele vai nos abençoar? Não, ele já nos abençoou e tem nos abençoado. No verso 4, ele vai falar que Deus nos elegeu em si próprio. Foi algo que nós fizemos para merecer? Absolutamente não. Ele nos elegeu antes da criação do mundo, ou seja, muito antes de você e eu pensar em nascer para essa realidade. No verso 5, Paulo vai falar que Deus nos predestinou para sermos seus filhos. No verso 7, ele vai lembrar que é nele que temos a redenção e o perdão dos pecados. E por fim, no verso 11, ele vai dizer que nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o seu plano. Então escute, eu não sou santo para que Deus me aceite. Eu vivo em santidade porque Deus já me aceitou. Eu não sou justo para que Deus me aprove. Eu vivo em justiça porque eu já fui salvo por Deus. Nós nem sequer encontramos a Deus, como nós costumamos falar, porque Ele jamais esteve perdido. Assim também, não fomos nós que aceitamos Jesus, éramos nós que estávamos perdidos e por isso Deus nos encontrou. Éramos nós que precisávamos ser aceitos e por isso Deus nos escolheu. Ele nos aceitou. O que nós fizemos foi devolver a Deus o que Ele nos deu primeiro. Por diversas vezes e de diversas formas, o apóstolo deixa claro que qualquer coisa que imaginarmos já foi antes pensado, já foi antes planejado, já foi antes desenhado por Deus, o nosso Pai. Parece algo meio tolo, meio óbvio para começar, mas a verdade é que a grande maioria dos cristãos, e isso pode incluir alguém entre nós, muitos entre nós, vivemos como se tudo isso que eu falei não fosse real. Assim também como se essas páginas da Bíblia nunca tivessem sido escritas. Por exemplo, como que você se sente depois de um pecado? Como que você fica? Como se Deus estivesse longe de você, correto? Como se você precisasse fazer algo para que Deus voltasse para você. Você fica vazio, você fica frio espiritualmente. Às vezes, para que você consiga restabelecer a conexão com Deus, leva um bom tempo. É isso ou não é? E eu tô dando esse exemplo porque essa falsa ideia de que existe algo a ser feito para que Deus nos salve, para que Deus nos escolha, ou então que Ele nos abençoe, demonstra algo seríssimo, que é o quão pouco nós conhecemos o nosso Pai e o seu caráter. E por essa razão nós vivemos numa montanha russa espiritual. Porque não existiu e nem nunca vai existir algo que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais. É impossível que Ele nos ame mais do que Ele já nos amou na cruz. Não há nada que nós possamos fazer para ser salvo ou para perder a salvação. E se você quiser dar o dislike, essa é a sua deixa. Eu ainda vou gravar um vídeo mais para frente falando mais profundamente sobre esse assunto. Assim também, e me perdoe aqueles que ainda correm atrás das bênçãos, não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos abençoe, porque Ele já nos abençoou, como diz as Escrituras. A questão agora é acessar esse lugar de onde o céu flui para a terra. Então, meu amigo ou minha amiga que está me ouvindo, se é Deus que te escolheu, se é Deus que te elegeu, te sustentou e te trouxe até aqui, eu preciso te dizer, é Ele que te sustentará e te guardará e te conduzirá até o dia da volta de Cristo Jesus. Então, por que somos tão instáveis? Número 2, porque não permanecemos em Cristo. E por isso estamos desconectados de Cristo. Em toda a carta aos Efésios é repetida 27 vezes, direta ou indiretamente, a expressão em Cristo. O que nos diz que em Cristo é onde com certeza nós temos que estar. Se nós não tivermos em Cristo, nós com certeza teremos uma vida instável espiritualmente. Veja, no verso 1, em Cristo nós somos santos e fiéis. No verso 3, em Cristo somos abençoados. No verso 4, em Cristo somos escolhidos. No verso 5, em Cristo nos tornamos filhos de Deus. No verso 6, em Cristo somos dados a Deus. No verso 7, em Cristo tivemos redenção e perdão dos pecados. No verso 9, em Cristo conhecemos a vontade de Deus. No verso 10, em Cristo todas as coisas nos céus e na terra são reunidas. No verso 11, em Cristo fomos predestinados. No verso 12, em Cristo somos para o louvor da glória de Deus. No verso 13, em Cristo fomos selados com o Espírito Santo da promessa.
Não só isso, mas em Atos, no capítulo 17, no verso 28, Paulo diz aos gregos que em Cristo nós vivemos, nos movemos e existimos. Mas não somente isso, Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 19, o meu Deus sustentará todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Não somente se trata de estar com Cristo, mas em Cristo. Tem pessoas que dizem, como desejo, como anseio estar com Cristo na glória. Mas elas não estão com Cristo nem mesmo agora aqui na terra. Se nós não estivermos em Cristo aqui na terra, nós jamais estaremos com Cristo na glória, como nós costumamos falar. Gustavo, me explica o que é estar em Cristo. Significa crer em sua morte, viver a sua morte, viver a sua ressurreição, crer no sacrifício dele, ser um com ele cada dia da minha vida, estar morto para as minhas vontades, para viver pela vontade dele. Significa morrer para mim, para que ele possa viver em mim. Como diz o apóstolo Paulo, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. João no capítulo 15, eu vou ler os versos 4 e 5, diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si só, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Não dá para ter uma vida estável espiritualmente sem estar em Cristo, sem permanecer em Cristo, sem estar conectado a Cristo, porque somente estando e permanecendo nele, ele estará em nós. Isso fala do quê? Sacrifícios. Quem entre nós realmente está disposto a sacrificar as suas vontades, os seus sonhos, isso é, a sua vida, a fim de que Cristo possa viver em ti e então você viver a partir dele? Responda isso para você. Por que nós somos tão instáveis? Número 3 e a gente encerra. Porque a nossa relação com Deus é somente emocional, contudo, sem conhecimento de Deus. Efésios, no capítulo 1, eu vou ler os versos 17 ao 19, diz assim: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Paulo não somente disse aos Efésios, Deus os elegeu, em Cristo os abençoou, como também disse, é necessário que vocês o conheçam. Por isso Paulo orava para que Deus os desse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ouça, a maior satisfação de um cristão maduro na fé não é chegar ao céu, mas conhecer a Cristo. Como que eu conheço a Cristo, Gustavo? Através das Escrituras. Aqui está o Cristo revelado. Existem pessoas que definem o seu relacionamento em evidências sensoriais com Deus. Ah, porque eu tive um arrepio. Ah, porque formigou minha mão. Ah, porque eu tive uma visão. Eu não tive tempo para estudar a Bíblia. E no final, toda a sua relação com Deus é meramente emocional. Daí um dia esse vídeo vai chegar até alguém que vai dizer: ah, mas está escrito que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra não se refere às Escrituras, mas a lei de Moisés. Em Hebreus, no capítulo 4, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma do espírito, das juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Cristo transforma a nossa mente, mas ele faz isso através das Escrituras. Daí pode ter alguém lá no futuro que fale: ah, mas você tá louco. Eu conheço alguém que mudou a vida apenas em uma única experiência com Deus. Me perdoe, mas para mim, uma experiência pode fazer alguém mudar de hábitos, pode fazer alguém mudar de religião, pode até fazer alguém mudar de vocabulário, mas somente o conhecimento de Deus pode mudar uma vida. E não se conhece a Deus por meio de experiências, mas por causa da sua palavra revelada através do seu Espírito. Eu creio nas experiências com Deus, eu amo as experiências sobrenaturais com Deus, eu vivo experiências sobrenaturais com Deus, mas entre as experiências e o conhecimento de Deus, eu fico com a segunda opção.
Em muitos lugares, há pessoas que só discernem a Deus emocionalmente. E Cristo transforma primeiro a mente. A palavra arrependimento não significa mudança de conduta imediata. A palavra metanoia, arrependimento, não se refere à mudança de linguagem, mas à mudança de mente. Eu não posso mudar a minha direção se a minha mente não muda. Eu não posso mudar a minha conduta se a minha mente não muda. Eu não posso sair da minha imaturidade espiritual se a minha mente não muda. E a única maneira para que a minha mente mude se chama poder da palavra de Deus dentro da minha mente, o conhecimento da palavra de Deus. Quando se trata das coisas de Deus, nós somente queremos sentir-nos bem, mas nós não queremos conhecer a Cristo. Porém, a maioria das vezes, nós não vamos sentir nada enquanto nós oramos. Nós não vamos sentir nada enquanto lemos a Bíblia. Nós não iremos sentir nada enquanto nós servimos a Deus. Por quê? Porque isso é uma evidência de que a vida cristã não se baseia no que se sente, mas sim no que se crê. Canções te trazem sentimentos, pregações te trazem sentimentos, assim também poesias, livros, filmes, teatros, novelas, lembranças, momentos e circunstâncias, cada um desses elementos te levam a sentir algo. Contudo, o Evangelho de Jesus Cristo não pode ser simplesmente sentido, ele é poder de Deus e o conhecimento de Deus para a transformação de vidas. Essa verdade revelada precisa nos levar a crer. De outra forma, continuaremos a viver em busca de sentimentos e de sensações. Quando não conhecemos a Cristo, sofremos reações de um impacto emocional, contudo, sem entendermos a revelação espiritual. É como irmos a um show de uma banda estrangeira sem saber o que eles estão cantando. Nós nos emocionamos com o impacto da melodia, porém sem compreendermos o que eles realmente estão tentando transmitir através da letra. Eu termino resumindo que, para todo aquele que deseja vencer a instabilidade espiritual, é necessário crer na total e absoluta soberania de Deus sobre nossas vidas. E é necessário abrir mão de resolver as coisas por nossas próprias forças. Assim também, é necessário que se permaneça em Cristo para olhar a vida a partir de Cristo. E finalmente, para vencer a instabilidade espiritual, é necessário o conhecimento de Deus. Um conhecimento que vem por meio da revelação da sua palavra. Bom, meus amigos, por hoje é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Eu espero que esse conteúdo possa ter, de alguma forma, abençoado a sua vida. Escreva nos comentários quando que você está nos vendo e o quão relevante esse vídeo possa ter sido para você. E não importa o quanto tempo você esteja nos vendo no futuro, a sua opinião é muito importante para a gente. Caso não tenha visto, não deixe de conferir os demais vídeos aqui do canal. Não deixe também de avaliar esse vídeo e, se possível, comentar. E se você gostou e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Jesus. Beleza? Falou, valeu, até mais.